Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Agora um momento muito importante, um momento especial, um momento maravilhoso, o qual nós iremos ouvir a palavra de Deus. Pecado na Bíblia, que a Bíblia fala sobre pecado. Vamos aprender um pouco sobre pecado. Vamos ler livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem, não o faz, comete pecado. Portanto, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete o pecado. Fazer o bem, né? Inclusive, ainda hoje, né, na transmissão anterior, eu falava sobre 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Sobre cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ou seja, quando você oferta com alegria na obra de Deus, você está fazendo o bem. E a Bíblia fala no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, portanto, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então você peca. Meu irmão, você comete pecado. Minha irmã, você comete pecado quando você não faz o bem. Quando você sabe, né? Você sabe que deve fazer o bem, mas você não faz. Então você comete pecado. Porque você está sabendo, meu irmão. Porque você está sabendo, minha irmã, que pode fazer o bem, mas você não faz. Então, se você não faz, você está cometendo pecado. Você está pecando, meu irmão. Você está pecando, minha irmã. Quando você sabe que pode fazer o bem, mas você não sabe. Conforme livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem a oportunidade de fazer o bem, faça. Faça o bem. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça o bem para você não cometer nenhum pecado. Fazendo bem, você não estará cometendo algum pecado. Amém? Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor e adoração. Portanto, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe de fazer o bem. Faça o bem para você não cometer nenhum pecado. Porque às vezes diante de você está a oportunidade de fazer o bem, mas você não faz. Então você comete
pecado. Às vezes, né, eu estou trabalhando no centro de Sapucaia, no calçadão, estou ali na minha banca, vendendo minhas rapaduras, vendendo meus panos de prato, vendendo os meus pão caseiro. Às vezes na lixeira eu vejo algum morador de rua procurando alguma coisa para comer, procurando alguma coisa para me alimentar. De vereda eu já penso se eu estou com alguma coisa na mochila, ou se eu estou com alguma coisa na minha banca, né? Eu vou lá esses dias, né? A gente não pode comentar, mas é para exemplo que a pregação é sobre isso. A pregação é sobre ajudar, sobre fazer o bem, né? E a última vez eu levei um pastel, né? Eu lembro que tinha um jovem abrindo as sacolas de lixo, procurando alguma coisa para comer, procurando alguma coisa para se alimentar. E eu fui até ele e ali eu entreguei um pastel para ele comer, para ele se alimentar. E muito eu faço isso ali no centro, né? Faço bastante isso. Porque a Bíblia fala, né, no livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 17, portanto pense nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então a gente não pode fechar o coração, a gente não pode se negar em fazer o bem. Faça o bem para você não cometer pecado, né? Porque no juízo final vai ter... Eles vão julgar vocês, né? No juízo final, o Senhor Jeová, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vai julgar nós por tudo aqui nessa terra. Por tudo que a gente fez e por tudo que a gente não fez, né? Deus vai julgar, né? Quantas vezes, né, você, em vez de ajudar a minha obra, quantas vezes, em vez de você ajudar o meu servo, ajudar a minha serva a manter o programa no ar, você se recusou, você ouviu, entrou num ouvido e saiu no outro. Por que você não ajudou o meu servo quando ele pedia a sua ajuda? Por que você não ajudou a minha serva quando pedia a sua ajuda? Por que você não ajudou a minha obra quando ela precisava de ajuda, de amparo, de sustento, e você não ajudou? Você preferiu julgar, você preferiu falar mal, você preferiu acusar, você preferiu apontar o dedo, né? Em vez de amar, em vez de perdoar, em vez de ajudar, em vez de estender a mão, você fez completamente ao contrário. Você criticou, você falou mal do meu servo. Sabia que você, principalmente quem gosta de falar mal, né? Tem gente que não gosta da gente, né? Fala mal. Na nossa frente é uma coisa, aperta a mão, dá abraço, né? Aperta na mão, dá aquele abraço, conversa, mas pelas costas fala mal da gente, né? Pessoas, às vezes, que congrega conosco, né? Pessoa que prega a palavra de Deus, canta louvores, faz orações, dirige culto, lê palavra introdutória, pessoa que faz a obra de Deus, mas não consegue fazer o bem, não consegue gostar de uma pessoa, né? Então não adianta, meu irmão. Não adianta você estar na igreja se você não consegue gostar das pessoas, se você não consegue gostar de determinado irmão, se você não consegue gostar de uma determinada irmã, se você não consegue gostar, né, de uma determinada pessoa. Então eu lhe convido a se retirar da igreja, né? Não fica indo na igreja
para brincar de ser um cristão, para brincar de ser um crente, né? Para brincar de ser um servo de Deus, né? A igreja é algo sério. Se você tá lá é para você ser de verdade, né? Vá para a igreja, meu irmão, e seja de verdade. Vá para a igreja, minha irmã, e seja de verdade, e não fique brincando de fazer a obra de Deus. Porque se você não gosta do irmão, se você não gosta da irmã, e você ainda fala em Jesus, você ora, você prega, você toca louvores, você canta louvores, né? Mas não consegue gostar, né? Eu percebo, eu vejo um monte de cristão passando por mim lá no calçadão. Mas eles fogem para não ter que ir, né? Ou estão sendo sinceros, eu não gosto do Marionei, por isso que eu nem cumprimento, por isso que eu nem me aproximo, por isso que eu não procuro, mas acho que é melhor assim, né? Pode ser que seja, aqueles que vêm é porque gostam da gente. Não, bah, irmão Marionei, bah, tu faz a obra de Deus, né? Tu ora pelas pessoas, tu ora pelas famílias, né? Toca louvores, tu faz o bem para as pessoas. Tu não faz o mal, te admiro, te respeito, porque tu faz o bem para as pessoas. Tu não faz o mal para as pessoas, tu tá fazendo o bem. Tu vai para a rádio para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para levar a palavra de Deus, para tocar louvores, para fazer orações. Amém? Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, portanto, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem. Se você, meu irmão, está sabendo que deve fazer o bem, se você, minha irmã, está sabendo que deve fazer o bem e não faz, então você é pecador, você está cometendo pecado, você está errando. Você está errando para Deus. Você, meu irmão, está errando para Deus. Você, minha irmã, está errando para Deus. Quando você sabe que pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Está pecando contra Deus, meu irmão, está pecando contra Deus. Minha irmã, se você sabe que deve fazer o bem e não faz. Então faça o bem para você não pecar. Para você não pecar contra o Senhor, para você não pecar contra o Senhor Jeová, para você não pecar contra o Senhor Jesus Cristo, para você não pecar contra o Espírito Santo de Deus, faça o bem. Amém? Glória a Deus. Também no mesmo livro de Tiago, porém no capítulo 1, no versículo 14 e 15, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. Sabia que o pecado gera morte? Por isso que nós ficamos doentes, né? Você fica doente, meu irmão, por causa do pecado. Você, minha irmã, fica doente por causa do pecado, né? As pessoas, né? Os pecados que falam na Bíblia, né? A Bíblia fala, né, sobre a fornicação. A fornicação é quando você se ajunta, né? Moram junto, mas não são casados no civil. Fornicação, né? A gente explica bem explicadinho para vocês entenderem que a fornicação é quando as pessoas moram junto, um homem e uma mulher, eles estão morando junto na mesma casa, estão convivendo, estão tendo relações, ali estão em fornicação, porque eles não foram casar no civil, eles não casaram no civil, então eles estão em fornicação, né?
E o adultério, o que é o adultério? O adultério é, por um exemplo, eu sou casado, né? Eu sou um homem casado, evangelista Marionei é um homem casado, né? Casado aqui com a missionária Vanessa, né? Minha esposa, né? O adultério, né? É eu procurar uma outra mulher e eu me relacionar com ela sexualmente. Eu vou estar cometendo adultério. Eu vou estar traindo a missionária Vanessa, né? Vou estar cometendo adultério e traição, né? Então, a gente tem que fugir das tentações, né? Às vezes não adianta a gente orar, né? Orar tipo, ah, Senhor, me livra do pecado. Orar pro Senhor nos livrar do pecado, nós nos colocar na brecha, né? Por exemplo, né? Se aproximar, né? Dialogar, às vezes dar liberdade para uma outra mulher, né? Ficar conversando, né? Começa uma amizade, né? Uma bateção de papo. Daqui a pouco estão lá no motel, né? Daqui a pouco estão lá no motel, se relacionando sexualmente e cometendo o adultério. Isso, a prostituição, na verdade, mais acontece no meio do povo crente, no meio do povo cristão. É onde acontece mais adultério e fornicação. É aqueles que conhecem a palavra. É aqueles que sabem o que é certo e o que é errado. É aqueles que são bem conhecedores da palavra de Deus. É esses que gostam de ir para o adultério, que gostam de ir para a fornicação, que não vigiam, né, que não zelam pelo casamento, né? Às vezes o homem, né, eu falo, irmãos, vai ser bem forte umas palavras que eu vou falar, porque eu falo a verdade. Às vezes o homem quer a mulher só para sexo. Essa é a verdade. Tem a mulher só como um instrumento, né? Como um instrumento sexual. Tem homem que é assim. Ele só quer mulher só por causa do sexo. Só. Só por causa do sexo ele quer mulher, né? Aí se a mulher, né, não procura ele, se a mulher não tem relação sexual com ele, né? Ele já vai procurar na rua. Ele já vai procurar em outra mulher, né? E vai dar essa desculpa, não, a minha mulher não me procura, né? A minha mulher não tem mais relação comigo, né? Ela não quer ter mais nada comigo, é que ela quer viver comigo dentro de casa, só como amigos, né? A gente só tá brigando, a gente só tá discutindo, né? Não. Irmãos, que nem eu falo por mim, né? Sei que tem coisa, intimidade, um casal, sei que não se fala, né? Jamais um casal deve falar das suas intimidades, mas às vezes eu sempre digo para minha esposa, né? Só o fato de tu estar do meu lado, né? Graças a Deus nós não tem problema nenhum, mas só tô dizendo, comentário, graças a Deus tá tudo ok. Mas eu sempre digo para minha esposa, às vezes quando ela não tá bem, ou eu não tô bem, a gente sempre fala, sexo não é tudo. O importante é que tu tá do meu lado. O importante é que eu tô do teu lado. O importante é que tu tá me ajudando. E eu tô te ajudando. Né? Que nem ontem, né? A missionária Vanessa pegou dengue. E ontem ela consultou, né? Nos médicos. Eu disse, olha, eu não vou poder ir junto contigo lá no médico, eu tô com a banca aqui armada, tô com a banca arrumada, tô trabalhando. Mas tu vai lá, tu consulta, né? Depois tu vem com a receita e eu compro os teus remédios, né? Eu vou ajudar conforme eu posso. Então ontem ela chegou da consulta, me deu a receita e me pediu para me comprar os remédios na farmácia. Eu peguei a receita, fui na farmácia e comprei os medicamentos dela. Eu digo, o importante é tu cuidar de mim e eu cuidar de ti. Um cuidar do outro.
Mas tem gente que é carnal. Tem gente que só quer sexo, 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 sexo. Acho que a vida é só isso, né? Acho que a vida é só prazer. Tem que ter prazer. Irmãos, um casamento, a coisa mais linda que tem é um cuidar do outro. O casamento é um cuidar do outro. Ela cuida de mim, a Vanessa cuida de mim, eu cuido dela, ela é minha tutora. Só para você ter uma ideia, a Vanessa é minha tutora. Como eu sou tipo meio autista, né, tenho 2 filhos autistas, às vezes eu sou muito bom no rádio, no microfone. Com o microfone eu sou muito bom no altar, numa igreja, pregando, orando pelas pessoas. Mas às vezes assim no corpo a corpo, para conversar com uma pessoa, para me explicar, falar alguma coisa, parece que eu me perco. Parece que eu não consigo dialogar assim, né, fisicamente a pessoa tá na minha frente, eu conversar, dialogar, parece que, né, coisa de autista, né? Mas, irmãos, ela sempre fala, né? Tempo atrás aí, quando eu precisei me tratar, hoje tô curado. Tô curado. Jesus me curou. Tô curado de tudo. Jesus me curou. Tô bem, graças a Deus, né? A Vanessa me levava, né, nos médicos, ficava junto comigo, consultava junto comigo, ela em todas as correrias de justiça, médico, processo, que eu tenho muito processo judicial, né? Tem bastante, né? De volta e meia tem as audiências, volta e meia tem as intimação, volta e meia tem que estar correndo pra cá, pra lá, com defensoria pública, né? E aí, ela sempre junto comigo. Ela fala por mim, ela comunica melhor que eu, ela se expressa melhor que eu, ela é mais inteligente, ela é mais sábia, né? E a gente se ajuda. A gente se ajuda muito. A Vanessa me ajuda, eu ajudo a Vanessa. Nós se ajudamos, né? Então, a pessoa ela quer amar mais o pecado, né? A pessoa acha que a felicidade, o que vai trazer felicidade para ela, o que vai trazer alegria para ela é o pecado. Não, eu tenho que ter relação. Não, eu tenho que me relacionar. Eu tenho que ter relação. Irmão, você está colocando a tua alma no inferno. Tu acha que Deus vai passar a mão por cima dos teus adultérios? Tu que pensa agora, tu tá na terra. Tá vivendo fisicamente, teu coração tá batendo. Você tá aí com saúde. Você tá bem. Mas o dia que você passar pela morte física, o dia que você passar pela morte física, que todos vão passar, todo mundo vai parar no cemitério um dia, todo mundo, quem tá me ouvindo, todos nós vamos parar num cemitério um dia. Todos. Ninguém vai escapar. Ninguém. Ninguém vai ficar para semente. Então, quando isso acontecer, você vai estar na mão de quem? Na mão de quem, meu irmão? Na mão de quem, minha irmã? Você vai estar na mão de Deus. Agora nós vamos conversar. Agora tu morreu. Agora nós vamos conversar. Agora nós vamos conversar de pertinho. E Deus vai olhar e vai dizer assim: eu via tu cantar louvores, era muito bonito. Eu via tu fazer orações, era muito bonito. Eu via você fazer pregações, sermões, dirigir cultos, ler palavra introdutória, orar pelas pessoas, era muito bonito. Mas eu sempre vi e percebi que você não era aquilo ali. Você não era aquilo ali que você fazia. É a mesma coisa. Eu tô aqui no rádio, eu tô falando de Jesus, né? Que eu tô fazendo aqui, tô orando, falando de Jesus, cantando louvores, fazendo orações e falando de Jesus. Mas será que eu sou isso aqui?
O evangelista Marionei, ele é isso aí que ele está fazendo no rádio? Tipo, não adianta se eu não sou isso aqui lá na rua. Se eu não sou isso aqui lá na minha casa, não adianta. Aí eu tô te enganando, meu irmão. Aí eu tô te enganando, minha irmã. E Deus vai pegar de jeito. Não acha que vai escapar? Não vai. Deus tá lá, tá registrado cada ida no motel. Cada vez que você deu entrada no motel, tá registrado lá no livro das obras. Cada vez que você deu entrada no motel, traindo a tua esposa, ou você, esposa, traindo o seu esposo, cada vez que você deu entrada no motel, tá registrado no livro das obras, né? E será que o teu nome está no livro da vida? Tem um livro da vida também. Será que o teu nome está lá? Porque é engraçado, você quer fazer a obra de Deus, mas ao mesmo tempo você quer fornicar, você quer adulterar, você quer consumir bebidas alcoólicas, você quer consumir drogas, e ao mesmo tempo você quer fazer a obra de Deus, não tem renúncia. Se não tiver renúncia, não adianta nada. Se não houver renúncia, não adianta. Tá pregando, mas não tem renúncia. Tá orando, mas não tem renúncia. Tá louvando, mas não tem renúncia. Tá dirigindo um culto, mas não tem renúncia. Tá lendo uma palavra introdutória, mas não tem renúncia. Está ajudando o próximo, mas não tem renúncia. Está fazendo o bem, mas não tem renúncia. O que adianta? O que adianta você não ser o que você faz? Não adianta. Mas será que é isso aí? Eu tenho que mostrar que eu sou isso aqui, né, lá no centro. Para cada pessoa que vem conversar comigo, lá na minha casa, com a minha esposa, com meus familiares, com meus parentes, eu tenho que ser isso aqui que eu sou no rádio. Senão eu tô enganando. Não adianta estar aqui, vou estar enganando. Então paro, largo isso aqui e vou viver minha vida. Se for para brincar. Se for para brincar, porque eu tenho que ter temor do julgamento. Julgamento final, eu tenho que ter temor. Eu tenho que ter temor, eu vou ser julgado. Você, meu irmão, vai ser julgado. Você, minha irmã, vai ser julgado, tem que ter consciência disso. Te conscientiza disso, meu irmão. Se conscientiza disso, minha irmã. Você vai ser julgado. O que tu tá fazendo no teu banheiro, Deus tá vendo. O que tu tá fazendo aí dentro do banheiro, Deus tá vendo. O que tu tá fazendo aí na sala, na cozinha, no quarto. O que tu tá fazendo aí dentro, Deus tá vendo e tá, ó, tá registrando, né? Deus tá lá, né? Não tem nenhum caderno aqui. Ia fazer uma simulação, né? Mas Deus tá lá, ó, né? Tá assistindo aí, né? Ó, Deus tá lá, né? Cada coisa, né? Tu faz aqui embaixo, ó. Tá sendo aqui, ó, registrado. Tudo anotado. Tudinho. Tudinho anotado. Pra te cobrar. Na frente. Um dia tu vai estar na frente. Um dia tu vai estar na frente do grande Deus. Um dia você vai estar diante do Todo-Poderoso. Um dia você vai estar diante do poderoso Jeová. Oh, glória a Deus, aleluia. Uramás, suricantaramás. Um dia você vai estar diante do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Deus vai julgar você, meu irmão. Deus vai julgar você, minha irmã. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido.
Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. O pecado, após ser consumado, gera morte. Você só vai conseguir morte com pecado, pecando, fazendo coisa errada. Você só vai atrair a morte. Você vai atrair morte para você, meu irmão. Você vai atrair morte para você, minha irmã. Talvez você poderia durar os 80 anos, 84, 86, 88 anos, mas daí tu vai viver até 50 às vezes, ou até 60, ou até 65, no máximo. A tua vida foi encurtada por causa do pecado. Os teus dias foram diminuídos. Porque a própria Bíblia fala, missionária Vanessa, que quando nós somos obedientes, nossos anos são o quê? Acrescentados. Na obediência. Não vê aí o Cid Moreira, era um homem de Deus. Que idade ele morreu? 97 anos. Billy Graham, né, o grande doutor Billy Graham, evangelista. Homem de Deus, abençoado, iluminado, obediente. Viveu até os 99 anos. Por que ele viveu até 99 anos? Porque Deus acrescentou os anos dele e ele era obediente à palavra de Deus. Agora, aquele que gosta de adultério, né? Que gosta de motel, né? Tem bastante pastor, inclusive tem pastor que gosta. Tem muito pastor que gosta de ir pro motel com as irmãs, o que mais tem. Isso aí tem bastante, irmão, não te impressiona, não. Não te assusta, não. Que tem bastante. Tem bastante. Ah, tá julgando? Não. Tô falando a verdade. Há uma diferença em falar a verdade. Há uma diferença em julgar. É o que mais tem. Né? Não tem temor. A consciência é cauterizada. Infelizmente vai para o inferno. Ele acha que vai para o céu. Ele, eu estou coberto da graça. Não. Eu creio na salvação. Eu vou ser salvo. Eu creio na graça. Eu tenho a graça de Deus. Eu tenho a misericórdia de Deus. Eu tenho a compaixão de Deus. Eu tenho a piedade de Deus. Não, eu vou para o céu. Jesus não vai me mandar para o inferno, não, por causa disso aí. Jesus não vai dar bola. Jesus está olhando para o meu coração. Jesus me ama. Eu posso fazer coisa errada, eu posso pecar bastante, porque Jesus me ama. Capaz, Deus é amor. Não. Jesus não vai me mandar para o inferno, Jesus vai me mandar para o céu. Né? Porque eu posso ter meus pecados, eu posso ser falho, mas eu sou bonzinho. Eu tenho um coração bom. Eu sou querido, eu sou uma boa pessoa. Jesus não vai mandar eu para o inferno. Jesus vai mandar eu para o céu. Eu vou ir para o céu. Né? E não é por aí, irmãos. Não é por aí, não. Né? Não é por aí. A verdade é a verdade. A palavra de Deus é a palavra de Deus, o que ensina, o que pede, o que exorta, corrige. Né? Deus tá ali os ensinamentos bíblicos, tá ali o ensinamento da palavra de Deus. Se não obedecer ali, não praticar, né? Tem que obedecer, tem que praticar, tem que ser isso aí o que você faz, né? Se você ora, se você louva, né? Se você canta, se você prega, você tem que ser isso aí. Você tem que ser isso aí que você faz. Tem que ser isso aí na tua casa, no meio dos teus parentes, na rua, né? E tem muita gente que fala em língua, que nem eu conheço uns tarados, né? Perdoa as palavras, irmão, se eu pregar forte hoje, mas é o Espírito Santo de Deus que me usa assim. Eu sei que é forte, são palavras fortes, mas é o Espírito Santo de Deus que nos usa assim para falar a verdade, né? E a gente vê, tem gente aí que
fala em língua muito bonito. Eu vejo às vezes, né? Como a gente conhece a figura, a gente dá uma olhadinha, dá uma olhada pra ele falando em língua, dá uma olhada pra ele pregando, dá uma olhada pra ele cantando louvor, mas tu sabe que é tarado. Né? Tarado, não pode ver mulher, não pode ver irmã. Sabe disso. É carne pura. É tarado. Pessoa, né? Às vezes é até pedófilo, né? Quantos irmãos aí? Tem uns irmãos conhecidos nossos aí que estão inclusive presos aí, né? Que abusaram de crianças, desconhecido aí. Abusaram das menininhas, né? E eles faziam obra de Deus, né? Mas e aí? Por que não faz o correto? Tu acha que um cara vai abusar de uma menininha, de uma criança e vai pra cadeia, vai ter vida boa lá dentro? Lá dentro vai sofrer dobrado. Não vai ser bem recebido. Então, a gente vê, né? Faz o certo, rapaz. Para com isso, né? Onde é que já se viu isso aí? Aí a pessoa é pedófilo. O que mais tem, irmãos? O que mais tem? Às vezes nas igrejas, por aí, no Brasil afora, em todo lugar é pedófilo fazendo a obra de Deus, é tarado fazendo a obra de Deus, né? Dom Juan, né? Talarico, é o que mais tem, né? Inclusive aqui, ó, teve pregadores que eu trouxe aqui, ó. Trouxe aqui no meu programa Vencendo na Graça. Trouxe aqui no programa Vencendo na Graça, pregou aqui do meu lado. E depois deu em cima da minha esposa no Facebook. Depois chamou a minha esposa no Facebook, deu em cima e ela me chamou e me mostrou. Né? A minha esposa mostra tudo, já vai um recado, irmãos. Mostra tudo. Não esconde nada de mim. Já vai um recado, né, pros taradinhos, né, já vai um recado, né, me mostra tudo. Pros carnudinhos. E eu tô falando aqui pelo Espírito Santo, irmãos. Eu tô falando aqui por Deus. Eu não brinco com essas coisas. Porque tem muitos que vão para a igreja porque vão atrás de mulher, querem mulher. Ou vão para a igreja porque querem o homem. Vão para a igreja porque querem o homem ou vão para a igreja porque querem mulher. Se infiltram na obra de Deus. Umas trevas que se infiltram na obra de Deus, que não são libertos, que não se libertaram. Que se infiltram na obra de Deus. Não se libertaram, né? Eu digo, até porque, ó, tem crente sendo formado no desafio jovem e tem crente sendo formado no presídio, né? E lá tem de tudo, né? Tem estrupador, tem pedófilo, né? Tem assaltante, matador, né? Tarado, tem de tudo. Eu digo, se você não estiver liberto, busque a libertação. Te entrega corpo, alma e espírito, te entrega. Te dedica, jejua, vai a fundo buscar o Criador. Busca a fundo o Criador.
Busca a fundo Cristo. Busca a fundo o Espírito Santo de Deus para você verdadeiramente ser liberto. Para você verdadeiramente se libertar, para não, quando ganhar de liberdade, não acabar aqui fora ainda fazendo atrocidades, fazendo maldade, fazendo coisa errada. E não entra para a obra de Deus se você não estiver verdadeiramente liberto. Não brinque com as coisas de Deus. Se você não estiver liberto, não brinque com as coisas de Deus. Eu sei, eu não sou nenhum santo, mas eu procuro me esforçar. Eu sempre digo, né? Eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas falhas, tenho minhas imperfeições, eu não sou nenhum santo. Eu sempre deixo isso muito bem claro, até quando eu prego exortação, né? Ou contra o pecado, eu sempre deixo bem claro, irmãos, eu faço de tudo, mas eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Eu tenho minha esposa, tenho que respeitar. Eu tô casado com ela. Sabe quando é que você pode casar de novo? Para mim poder casar de novo, a minha esposa tem que me trair. Ou morrer. É as duas opções que tem, biblicamente falando. Em caso de traição ou viuvez. A Bíblia fala. Só em caso de traição ou viuvez. Só se a pessoa morrer ou for traída, biblicamente falando. Não dizer, nós estamos brigando, estamos se discutindo, não estamos se dando mais, vamos se separar. E aí cada um vai arrumar outro. Não. Aí não. Não está dando mais certo. Não. Tem que acontecer uma traição ou uma morte. No casamento, no relacionamento, para ambos estarem livres. Se você já foi traído, meu irmão, e não perdoou, você está livre. Se você, minha irmã, já foi traída e não perdoou, você está livre. Pela Bíblia. Eu mostro na Bíblia. Né? Pode pesquisar aí, missionária Vanessa. Pode pesquisar em caso de viuvez, em caso de morte ou viuvez. Né? Tá na Bíblia. Então é só assim para a pessoa poder se relacionar com outro homem, poder se relacionar com outra mulher. Mas nós temos que... Olha só, a palavra fala no 1 João capítulo 3, versículo 4. 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de fato. O pecado é a transgressão da lei, né? E a lei fala para não pecar, né? Temos aqui os 10 mandamentos, né? Nós vamos ler aqui. E nós temos os 10 mandamentos na Bíblia, né? Você conhece os 10 mandamentos da Bíblia? Você já leu os 10 mandamentos? Né? Olha só, né? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses. Então, só um Deus, Jeová, o nome dele é Jeová. Só há um Deus, Jeová, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses. Não fazer ídolos, nem imagens para adorar. Não tomar o nome de Deus em vão. Nunca usar o nome de Deus em vão. Que nem a gente usa o nome de Deus, né? Mas não está sendo aquilo ali, não é aquilo ali de verdade. Não é aquilo ali na rua, não é aquilo ali na sua casa, no seu lar, no meio dos seus conhecidos, amigos, parentes, familiares, você não é aquilo ali, né? Não toma o nome de Deus em vão, né? A não ser se for para você ser um cristão, um servo de Deus verdadeiro, aí toma o Deus, pode tomar o nome de Deus, né? Aqui, ó, descansar no 7º dia.
e dedicar esse dia a Deus, né? Honrar pai e mãe. Você tem honrado o seu pai? Você tem honrado a sua mãe? Você que ainda tem pai? Você que ainda tem mãe? Você tem honrado o seu pai? Você tem honrado a sua mãe? Não matar. Não pode matar. O único que pode matar é Jeová. Deus é o único que tem o poder e que a autorização e que pode, ele que deu a vida, né? Porque todo mundo que transgredir essas leis vai ser punido. Todo aquele que transgredir a lei vai ser punido. Honrar pai e mãe. Não matar. Quantos estão presos agora me ouvindo porque mataram? Porque tiraram uma vida? Estão lá agora no presídio, nos ouvindo. Estão lá pagando pelo seu crime, né? Para mais futuramente ganhar sua liberdade. Mas na prisão estão vivos e têm a oportunidade de se converter verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Não matar. Não cometer adultério. Nós falamos hoje sobre o adultério. Não cometer adultério, né? Não posso transgredir a lei. Não furtar é não roubar, né? Não posso furtar. Não posso roubar. Não dar falso testemunho contra o seu próximo. Dar falso testemunho, né? Eu não sei isso aqui diante das pessoas na rua, né? Tô dando falso testemunho. Porque tem muita gente que hoje se tornou fácil fazer a obra de Deus, né? Hoje todo mundo quer fazer a obra de Deus, hoje todo mundo quer ser crente, hoje em dia todo mundo quer ser cristão, é fácil, né? Porque não tem renúncia. As igrejas não pregam mais renúncia, não pregam mais contra o pecado. Porque agora o foco é o dinheiro, é a ganância, vamos ser sinceros, vamos falar a verdade, não vamos estar mentindo, vamos ser sinceros e vamos falar a verdade. O foco é dinheiro, mas é a ganância, né? Então nós não podemos dar falso testemunho contra o seu próximo. Nós temos que ser de verdade. Nós temos que fazer a obra de Deus porque a gente ama o próximo, porque a gente ama as pessoas, né? Não por ganância, não por dinheiro, né? Porque muitos abrem igreja porque dá dinheiro. Por que você acha que eles Por que você acha que o pregador que se destaca é o da revelação? Porque todo mundo quer, né? Tem uns que vão na minha banca lá, né? Às vezes tem um irmão que vai na minha banca, tem uma irmã que vai na minha banca. Aconteceu algumas vezes. Irmão, o que Deus te mostra sobre mim? Várias vezes perguntam para mim. Irmão, Deus não te mostra nada sobre mim. Vai um irmão, Deus não te mostra nada sobre mim. Vai uma irmã, Deus não te mostra nada sobre mim. As pessoas querem revelação, isso dá dinheiro. Então a igreja vai trabalhar em cima do que dá dinheiro. Em cima da campanha, dos congressos, do showzinho, né? E vai destacar quem revela. Quem revela vai ganhar o mundo, vai ganhar o Brasil. Se você é da revelação, você vai ganhar o mundo. Porque isso dá dinheiro, toda a igreja vai te trazer você, porque você vai dar um público grande lá e vai entrar dinheiro, vai entrar bastante dinheiro. Né? Que nem eu tô pregando a palavra de Deus aqui, hoje eu tô pregando 100% Bíblia, né? Só Bíblia. Olha se tem alguém assistindo. Ninguém. Até o momento aqui sendo transmitido ao vivo, né? Ninguém, né, missionário mestre? Não mostra ninguém ali, ó. Ninguém, ó. Se eu começar uma live de revelação, irmãos, eu levanto 10 mil num programa desse. Se eu fizer uma live de revelação e eu começar a revelar todo mundo que entrar na live, eu faço 10 mil, ligeirinho. Não vou exagerar 10 mil, mas uns 3 mil, 4 mil rapidinho eu faço. Uns 3, 4 mil rapidinho.
eu faço se eu começar a revelar. Então a igreja vai ver, se revela, né? Que nem a maioria das igrejas que eu fui pregar só uma vez, por quê? Porque fui lá e preguei o quê? Preguei a Bíblia Sagrada. As igrejas não querem saber de Bíblia, irmãos. Eles querem saber daquilo que dá dinheiro. A maioria das igrejas, não estamos generalizando aqui, mas a maioria das igrejas não quer Bíblia, não quer a palavra de Deus. Tanto que na igreja a gente não pode pregar contra o pecado, na igreja a gente não pode exortar. Na igreja a gente tem que fazer a leitura de um salmo lá, abençoado, um versículo de cura, um versículo de bênção. Não pode. Lá tu tem que cuidar o que tu prega, o que tu vai ler. Não pode, porque o foco é trabalhar em cima daquilo que dá dinheiro. Por isso que às vezes eu congrego, eu vou no sábado, né? Eu vou no domingo, eu vou no culto no sábado, eu vou no culto domingo, mas por isso que eu não pratico mais aquela religiosidade de estar quase todo dia numa igreja, num culto, de me enfiar. Eu vou estar lá trabalhando para enriquecer pastor, né? Vou lá estar trabalhando de graça para ele não vai me dar R$1. Eu sei que ele não vai me dar R$1. Eu sei que ele não vai me dar um pedaço de carne. Eu sei que ele não vai me dar 1 quilo de arroz. Eu sei que ele não vai me dar 1 quilo de feijão. Não vai me dar uma cesta básica. Não vai me dar uma oferta por mês. Ó, tu é um obreiro de Deus. Mas aí ele pega, o pregador de fora ele paga, né? Eu tenho que trabalhar de graça pro pastor da igreja. Mas pro pregador de fora ele dá oferta. Pro pregador de fora ele trabalha. Por que não paga o obreiro, então? Vamos ser justos. Por que não oferta pro obreiro dele, não abençoa o obreiro dele? Em vez de pegar e tá abençoando o pregador de fora. Isso é completamente errado. Por que você acha que tá um caos total? Porque Deus é justo. Por isso que tá tudo um caos nas igrejas. Por isso que tá um caos em todo lugar, porque estão fazendo tudo errado. Tu acha que Deus não gostaria... Tu acha que Jesus, Deus não ia ficar feliz se visse um pastor? Esse é meu obreiro aqui, ó. Eu vou abençoar o meu obreiro. Não, eu vou usar o meu obreiro para pregar. Eu não vou estar pegando gente de fora, fazendo showzinho gospel. Não, eu vou valorizar os meus obreiros. Eu vou valorizar os meus da casa. Não vou estar dando dinheiro pros de fora. Mas não, a igreja prefere alguém que revele, que gere público para poder entrar dinheiro à ganância. Muitos são mercenários. A maioria. E eu prego a verdade, eu falo a verdade. Porque a maioria é mercenário. Às vezes vem dizer pra mim que eu tenho amor à alma. Eu já questiono na hora se alguém falar isso aí pra mim. Eu olho aqui, olho nos meus olhos aqui, irmão. Tu tem amor à alma mesmo? Tu tem certeza do que tu tá me falando? Né? Vamos falar a verdade. Não vamos brincar com as coisas de Deus. Né? Que nem a gente faz. Eu tô toda hora. Esses dias quase dei tudo as minhas rapaduras da banca. Né? E todo mundo lá apavorado. Ô, irmão, que é isso? Tu pega tuas coisas pra vender, tu tá dando pros outros. Dando rapadura pros moradores de rua. Às vezes tem um lanche da minha boca. Esses dias eu comprei uma bolachinha recheada, né? Comprei uma bolachinha recheada pra mim comer. Meu Deus, não vi que a hora passou. Comprei uma bolachinha recheada e vi que tinha um abrindo sacola na lixeira, procurando comida. Eu peguei a minha bolachinha recheada e fui lá e dei pra ele. A gente tinha feito com um pastel, fiz com uma bolachinha. Eu, não come nada do lixo, cara. Vem cá, pega essa bolachinha aqui e come. Não me come do lixo. Não faz isso. Né? Isso é amor à alma. Não querer só a lã da ovelha, né? Só tirar a lã. Não, irmão, vem pra igreja. Às vezes quer que tu vá pra igreja pra te ser um dizimista. Para ser um ofertante para ele. Mas não é porque ele te ama. Não é porque ele ama a tua alma. Glória a Deus. Vamos orar.
Pai amado, Pai querido, oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma programação Vencendo na Graça. Obrigado, Senhor. Abençoa, Pai, a cada irmão, abençoa, Senhor, cada irmã, poderosamente, grandiosamente, ricamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende todo o mal, repreende toda a enfermidade, toda a angústia, toda a tristeza, todo o sofrimento. Repreende, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, aqui a próxima programação, pastor Claudião. Abençoa sua vida, sua família, abençoa aqui sua programação, que o Senhor venha usá-lo, Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, a vida do pastor Marcos Roque, toda a família Roque, abençoa com saúde, proteção e livramento, repreendendo sempre todo o mal, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos leve em segurança até nosso lar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a todos, poderosamente, grandiosamente, ricamente, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se despede, missionária Vanessa. Amém, estarei me despedindo aqui então, que Deus abençoe a todos os irmãos, obrigado pelas todas as participações, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, um grande abraço, orem por nós, irmãos, porque necessitamos muito de oração, que estamos orando também por vocês, que Deus abençoe a todos, um grande abraço. Fica aí o meu abraço, fica aí o meu carinho, muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação. Fica aí o meu abraço, o meu carinho, a minha saudação. Todos tenham uma boa noite, né? Uma boa sexta-feira, né? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até quinta-feira que vem, se Deus permitir, estaremos de volta, né? Quinta-feira que vem, às 2h da tarde, com mais uma programação Vencendo na Graça. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fui!